Meu Deus, eu falei tanto que eu acabei até me perdendo no vídeo. Vamos começar esse negócio logo, eu tô falando demais. Enfim, essa redação ganhou acho que 940 lá no site. Eu não concordo com essa pontuação por algumas questões técnicas de estruturação de raciocínio. Enfim, é uma pessoa que escreve bem, mas ela não está sabendo, enfim, adentrar direito ao tema. É uma pessoa que ela é um famoso problema daquela pessoa que tende para uma redação descritiva do que uma argumentativa de fato, ou seja, ela parece descrever mais em relação ao tema, ela parece querer mais demonstrar que ela saca do tema, que ela entende sobre o tema, do que discorrer sobre o que ela acha realmente. Ou enfim, de perceber o que o tema está pedindo e falar de fato e argumentar, na verdade, de fato, sobre o campo, a delimitação do objeto que o tema está pedindo. No caso aqui, o tema, ele delimita o objeto de estudo para as medidas de combate dos problemas ambientais causados pela ação humana. Ou seja, quer que você fale sobre as medidas para combater os problemas. Né? Para quem já acompanha os vídeos do canal, sabe que eu tenho um roteiro de perguntas que eu faço, né? Enfim, medidas para combater os problemas ambientais causados pela ação humana. É um problema? Sim ou não? Não. Se não é um problema, então o que tem de problema? O que causa o problema? O que faz ela não ser efetiva? Entende? E aí, a partir disso, você vai desenvolver enfim, as suas linhas de argumentação, os seus tópicos frasais, vai listar as suas causas e a afirmação do problema e vai discorrer isso em relação ao texto com a sua opinião e ao final disso vai traçar uma proposta de intervenção a fim de que esses erros sejam contornados. Essa é uma estrutura básica do Enem, né? É a dissertação argumentativa no padrão do Enem. Então eu vou corrigir sobre esses aspectos. Lembrando mais uma vez que eu não vou corrigir a competência 1 porque eu não tenho competência para isso, mas vamos lá. A modernidade trouxe consigo inúmeros problemas. Dentre eles, podemos citar a degradação ambiental. Ok, ele inicia o texto contextualizando com uma informação, enfim, uma máxima da modernidade, né? Que é a degradação ambiental, que de fato é uma coisa inerente à modernidade e à própria Revolução Industrial. Não tenho o que falar nisso, discutir em relação a isso. Desde a Revolução Industrial, a poluição do meio ambiente aumentou em um patamar absurdo. Ok, a afirmação do problema está show. Tal poluição ocorre de diversas formas, como da atmosfera e dos rios. Ocorre de diversas formas, como a forma da atmosfera, forma dos rios, como da ou como na atmosfera, ou tanto na atmosfera quanto nos rios. Enfim, essa parte aqui ficou confusa, né? Eu não sei se foi eu não sei ainda se eu vou descontar na competência 3 ou na competência 4. Ou, perdão, na competência 1 ou na competência 4, que eu não posso penalizar duas vezes. Mas eu não sei se se expressou mal ou se realmente foi isso que ele quis dizer, mas eu vou voltar aqui depois na hora de fazer a contagem. Isso se dá pela falta de consciência ambiental das empresas e da sociedade. Está aqui o primeiro ponto de causa. Ou seja, as medidas para combater os problemas ambientais causados pela ação humana residem na falta de consciência ambiental da empresa e da sociedade. Esse é o primeiro ponto de causa dele. Vamos ver se ele vai traçar um segundo. E no sistema capitalista visam somente o lucro em detrimento da natureza. Detrimento da natureza. Ok, não é um segundo ponto, mas ele coloca o capitalismo como um fator que não é amaldiçoa, seria a palavra ideal, mas que faz com que as empresas e a sociedade estejam praticando ações ruins. Ou seja, a empresa e a sociedade não é uma coisa ruim. O ruim é o capitalismo que faz com que essas empresas e sociedade visem apenas o lucro em detrimento da natureza. É um pensamento muito generalizador, né? O capitalismo não. Tem uns pontos negativos, tem, mas tem pontos positivos também, né? A gente precisa reconhecer os dois lados, né? Afinal, tudo precisa de um equilíbrio, né? Não é isso? Estamos aqui para ficar militando e criticando o capitalismo. Por mim, também o capitalismo não existiria. Mas não vamos generalizar e colocar o capitalismo como é, erroneamente, né, burramente, como uma coisa ruim, até porque a economia gerada pelo capitalismo muitas vezes aí nos propicia
mudanças de parâmetros sociais, de vivências sociais que são muito ricas, e muito rica mesmo, assim, muito rica para os novos meios de convívios sociais. A gente tem, por exemplo, a questão da própria economia verde voltada à produção de orgânico, que é uma produção muito voltada, que é uma produção, na verdade, totalmente embasada pelo capitalismo, mas ela tem todo um respaldo ecológico ali que inclusive resvala na própria agricultura familiar. Hoje a gente tem famílias que estão conseguindo viver de agricultura familiar graças à cultura do, dos alimentos orgânicos, né? Que não é um alimento barato, até pela questão de produção, mas graças à questão da publicidade, do marketing, esses braços do capitalismo, é uma economia que está conseguindo aí vir com força e se estabelecendo aí em contrapartida com a própria agricultura mecanizada, né? Vamos lá. Bora lá. Então, aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, né, o segundo do texto, o primeiro desenvolvimento, creio eu, na verdade, que ele vai discorrer sobre esses problemas. Mas vamos lá. A poluição atmosférica é causada quando há liberações de gases que acentuam que acentua o efeito estufa, destroem a camada de ozônio ou pela liberação de partículas sólidas no ar. Bom, já percebe, não sei se vocês conseguiram perceber, que o tópico frasal que ele inicia o parágrafo, eu até coloquei aqui na cor roxa, porque ele está iniciando com uma contextualização, ele está explicando como que ocorre o efeito estufa. Ele não inicia com um tópico frasal, é uma coisa que eu não aconselho, enfim, mas cada um escreve de alguma forma, se cada um consegue se garantir na sua forma de escrita, é isso que interessa. Um negócio é você manter um texto redondo, uma linearidade de argumento, não tem problema a estrutura que você escreva. O problema sempre vai existir quando você não consegue manter uma linha de raciocínio. Então aqui ele traz uma informação meio confusa sobre como que se dá o efeito. Então ele fala aqui que a poluição atmosférica é causada como uma liberação de gases que acentua o efeito estufa. Ou seja, a poluição atmosférica só vai ser poluição atmosférica quando há liberação de gases que acentuam o efeito estufa. Mentira! A gente tem poluição atmosférica, por exemplo, com indústrias de fabricação de aço ou de mineradoras que acabam soltando micropartículas de metal aí no ar, que é o que ocorre muito, por exemplo, no Espírito Santo com a Companhia da Vale. E outras também no Porto de Santos, enfim. Então, assim, já é uma contextualização errada, porque você está generalizando um assunto totalmente de forma errada, né? É um erro boba, que é uma palavra que você colocou a mais no texto, mas que o sentido mudou completamente. Mas vamos lá. Efeito estufa que destrói a camada de ozônio pela liberação de partículas sólidas no ar. Como consequência, tem-se o aquecimento global, que acarreta em mudanças climáticas e uma diminuição na qualidade do ar que respiramos. Ok, além de não adentrar no tema, além de não progredir, porque perceba aqui, ó, na estrutura que eu sempre coloco para fazer, tem tópico frasal, depois contextualização, depois desenvolver contextualização, direcionando ela para o problema, ou seja, para o que você vai explicar, de como que acontece a problemática. A gente leu que o tema é medidas para combater os problemas ambientais causados pela ação humana. Então, a redação deveria estar toda comprometida com o pensamento, ou seja, a contextualização e o desenvolvimento de medidas para combater. Ou, enfim, ou medidas para combater a problemática que se dá quando há medidas para combater os problemas. É muito confuso. Esse tipo de estrutura foi a mesma estrutura, se não me engano, do Enem de 2016, que era Caminhos para combater a intolerância religiosa. É como se a redação inteira fosse uma proposta de intervenção, basicamente. Enfim, aqui você consegue perceber que esse parágrafo não está falando das medidas para combater os problemas. Pelo contrário, o parágrafo até o momento ele só está explicando os efeitos da problemática, ou seja, os efeitos inclusive físicos e químicos, né? Biológicos, enfim, os efeitos da poluição.
o que que acontece? Então, eu inclusive colorei ele inteiro de rosa, porque para mim é uma contextualização gigante. É o famoso parágrafo descritivo, né? Quando a pessoa só está descrevendo, ela não está argumentando, ela não está colocando a opinião dela aqui. Ela simplesmente está colocando vários fatos que são máximas, pode ser científicas ou sociais, seja. Mas ela não está adentrando aqui de fato no problema, ela não está expondo a opinião dela aqui. Aí ele vem. Na contemporaneidade, os principais agentes poluentes do ar são as indústrias e os automóveis, que utilizam fontes de energias fósseis. Fontes de energia fósseis. Enfim, mais uma vez, ele não aprofunda no parágrafo, ele só dá mais um fato aqui. Não há contextualização, ou perdão, não há o desenvolvimento do texto. É um parágrafo que descritivo de fato, ou seja, tangencia da proposta, tangencia do gênero textual que o Enem pede, que é o dissertativo argumentativo, e tangencia do assunto. Ele tangencia duas vezes aqui. Ele tangencia o gênero textual, tangencia o recorte do tema proposto. Então é um parágrafo muito ruim, é um parágrafo que vai beirar o zero aí a competência 2 e 3. Entendeu? Isso aqui faz a redação beirar o zero, que demonstra que a pessoa não compreendeu a proposta e não compreendeu o gênero textual que ela deveria fazer. Vamos lá, e daqui ela passa para o segundo. A poluição dos rios, por sua vez, ou seja, ela primeiro está falando da poluição atmosférica e depois ela está falando da poluição do rio. Perceba que aqui ela coloca como um fator, o primeiro fator de causa que ela deveria trabalhar, que é a falta de consciência ambiental das empresas da sociedade. Aqui ela está iniciando falando de rio, de poluição de rio. Tá vendo que perceba que a quebra que está no raciocínio da pessoa ao escrever. Entendeu? Não significa que a pessoa seja burra ou que nada, pelo contrário, dá pra ver que ela entende sobre o assunto. Isso acontecia muito comigo, inclusive. Dá pra ver que ela saca muito de informação sobre o assunto, mas ela não tá sabendo direcionar e nem colocar de forma linear o argumento dela. Enfim, isso aí tem vídeo aqui no canal para você estruturar. Isso é um erro de estruturação. Se não me engano, passo 2 aqui no canal. Um erro bobo que um pouco de treino a pessoa já vai conseguir melhorar isso aqui. Mas vamos lá. A poluição dos rios, por sua vez, é causada em sua maioria pelo descarte inadequado de esgoto, que dá início ao processo de eutrofização do ambiente aquático, matando as espécies que ali vivem e vivem tornando a água imprópria para consumo. Há também a poluição por agentes químicos, rejeitos originados das atividades industriais, da atividade industrial, mineradora e agropecuária. Também destrói a biodiversidade e impede o consumo humano daquela água. Bem, mais uma vez vocês percebem que o parágrafo inteiro ele está roxo, é um parágrafo inteiro de contextualização, ou seja, é um parágrafo inteiro que ele usa simplesmente para descrever o problema, né? Parece até uma cartilha. Eu vou elaborar um exemplo. Como que eu sei que eu estou descrevendo um tema? Leia o seu parágrafo. O seu parágrafo parece uma cartilha de poluição, parece uma cartilha explicando parágrafo de um livro de ciências explicando alguma coisa, enfim, dando detalhes sobre aquilo e não de quando você conseguir perceber que o seu parágrafo está parecendo mais um livro de ciência do que de fato um texto que foi escrito por você, é porque está tendo algum problema aí, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa está descrevendo um tema, achando que ela está emitindo uma opinião, mas na verdade ela só está reproduzindo uma coisa que já existe, entende? Se você lê esse parágrafo, você consegue perceber que parece uma coisa que já existe. Você já leu isso em algum livro de química ou de biologia, enfim, que seja, de geografia, que seja. E não de fato parece uma opinião emitida por alguém que raciocinou sobre aquilo. De alguém que está realmente emitindo uma reflexão sobre aquele tema. Né? E tudo, enfim, vamos supor que a pessoa realmente refletiu isso sobre o tema. Tudo que ela. Então a gente pode perceber que é uma reflexão rasa. É uma argumentação rasa porque ela beira o senso comum. Não tem nada de que, porra, que sacada inteligente, que relacionamento inteligente a pessoa fez entre uma contextualização e outra, né? Que muitas vezes é o que faz garantir isso na competência do Enem, é quando você contextualiza, sei lá, você bota um X-Men, aí você vai falar sobre preconceito, aí você fala, pô, a pessoa de fato refletiu sobre aquilo. Ela tá saindo ela tá contextualizando numa área completamente diferente e tá trazendo, por analogia, por exemplo,
a um assunto e que real faz sentido, sabe? Então, assim, consegue perceber que a pessoa realmente tirou aquilo da cabeça dela e refletiu sobre aquilo. Aqui não. É um parágrafo descritivo. A pessoa está usando coisas que eu poderia ter lido em qualquer publicação aí, científica. Enfim, mais uma vez, é um parágrafo que vai jogar essa nota da redação lá embaixo. Porque, além de novo, além de não obedecer o gênero dissertativo argumentativo, ou seja, está um parágrafo descritivo, é outro modelo de dissertação. Ele também tangencia a proposta do tema, que é medidas para combater os problemas ambientais. E não só a proposta do tema, como o próprio texto, porque aqui, ó, mais uma vez, ele descreve a causa, só que aqui ele não fala sobre nada disso, sabe? Lógico, ele fala, né, que os rejeitos originados nas atividades industrial, mineradora e agropecuária contribuem por isso, mas ele não trabalha sobre como isso se dá, sobre o que tem que se fazer, sacou? Enfim, eu entendi o que ele escreveu. Eu não concordo com a escrita dele. Eu acho que dá para melhorar esse parágrafo, porque dá para perceber que ele fala sobre a poluição dos rios e a poluição atmosférica como consequência, né, dessa falta de consciência das empresas e tudo mais, mas a redação está pedindo medidas para combater os problemas ambientais. Né? Então ele poderia fazer um texto, inclusive, discorrendo sobre medidas ineficazes. Né? Vamos pensar aqui agora, medidas ineficazes para combater os problemas ambientais. Como se fosse, por exemplo, a questão da utilização, do controle no uso de agrotóxicos. Né? O Brasil já existe medidas de controle de uso de agrotóxicos, que inclusive agora caiu, né? Por essa bênção de governo. E, enfim, nossa, isso até me enxuta. Tira até porque é inacreditável o que a gente está vivendo, mas enfim. E ao mesmo tempo que a gente tem regulamento para uso de agrotóxico, a gente não tem fiscalização. Aí você pode pensar, mas como que vai fazer essa fiscalização? Por um selo, talvez? Por incentivos fiscais, talvez? Sei lá. Aí vai do que você estudar e pensar em relação a isso. Enfim, vamos lá passar para a conclusão. Destaque para combater esses e outros problemas ambientais causados pelo homem, é preciso criar uma consciência coletiva que coloque a natureza em primeiro lugar. Tá ok? Para isso, deve-se elaborar uma campanha de conscientização ambiental que incentive os cidadãos e empresas a preservar a natureza. Tal campanha deve ser vinculada em todos os meios de comunicação e ser difundida em ambientes acadêmicos por meio de palestras, como escolas e universidades, para que se alcance o maior número de pessoas. Assim, no futuro, teremos uma sociedade mais engajada ambientalmente, menos preocupada com o lucro. Vamos lá. Isso é o famoso aluno que decora a estrutura e não consegue perceber que tá ali. Tá, toda a resposta que ele precisa tá ali. Todo o texto, toda a inteligência que o aluno precisa tá na cabeça dele. Mas ele acaba não aprendendo de fato como que ele posiciona isso no papel. Entende? A, a, a proposta de intervenção tá perfeita. Tá completamente dentro do tema. Só que não tem nada a ver com o que ele escreveu aqui no texto. Por exemplo, ó, para isso deve-se elaborar uma campanha de conscientização ambiental que incentive os cidadãos e empresas a preservar a natureza. Tal campanha deve ser vinculada em todos os meios de comunicação e ser difundida em ambientes acadêmicos. Vinculados em todos os meios de comunicação e ser difundida em ambientes acadêmicos por meio de palestras como escolas e universidades, para que o alcance seja maior número de pessoas. Em nenhum momento aqui do texto você dá a entender que o problema das medidas, a problemática nas medidas para combater problemas ambientais se dá na questão do alcance da informação. Se tem, lógico, a gente sabe que tem a ver, né? Porque o alcance de informação, a educação é tudo. Porém, o que eu estou falando é em relação à problemática em si. Porque em nenhum momento dá para ler aqui no texto que seja a poluição dos rios ou a poluição atmosférica, enfim, as consequências sejam de fato causadas por pessoas que não têm conscientização ambiental. Muitas vezes as pessoas têm conscientização ambiental, só que para elas os valores em dinheiro são muito maiores do que os valores ambientais, entende?
Então aí você percebe outra problemática que não está ligada a de fato o alcance midiático da informação ou da educação para essas pessoas. Está ligada a mau caráter, tá ligada a valores, entendeu? Valores completamente diferentes. Você acha que uma pessoa que ela compra uma fazenda grilada e ela desmata essa fazenda, né? Muitas vezes derruba árvores centenárias, árvores protegidas por lei, ou locais que tem fauna e flora, onde só naquele ambiente que tem determinada espécie. Você acha que essa pessoa não sabe disso? Você acha que faltou para ela educação? Essa pessoa provavelmente ela é filha de fazendeiros, então ela teve acesso às melhores escolas, enfim, melhores meios para poder adquirir educação. Você acha mesmo que ela não sabe disso? Você acha mesmo que a problemática é de campanha na TV? Enfim, são reflexões que você vai fazer antes de estruturar o texto, sabe? Você vai fazer essas reflexões, vai refletir. É muito fácil você chegar nessa resposta para você saber o que você vai responder. Eu já fiz vídeo aqui no canal. Passo 2 e passo 3, se eu não me engano. Então, assim, fez as perguntas para o tema vai te dar as respostas e com as próprias respostas você vai conseguir perceber que tipo de propósito de intervenção você vai discorrer. Então, aqui é um exemplo disso. A propósito de intervenção está totalmente dentro do tema, só que não está totalmente dentro do que a pessoa escreveu sobre o tema, né? Enfim, então ela vai perder nota. Essa redação está com 940 no site. Não é uma, eu acho que é uma redação que não alcança 800. Eu posso tá muito enferrujado e ter lido completamente diferente essa redação, né? Que pode estar acontecendo isso. Peço perdão se daqui a 2, 3 semanas eu leio esse texto de novo e falar, nossa, eu pesei muito a caneta nesse texto. Mas assim, as reflexões que eu fiz agora, até o momento, me fazem acreditar que esse texto não é um texto para 940, né? É um texto que ele está tangenciando muito tema. Então vamos lá passar para a pontuação do texto. Então vamos lá, amores, para quem ainda não conhece, esse aqui é o site oficial do projeto e essa aqui é a plataforma de pontuação. Eu ainda não pontuei esse texto, eu vou pontuar ele agora. Atualmente o texto se encontra com 870 de média geral, ou seja, caiu um pouco, né? Aqui ainda no ranking ele está com 940, ou seja, nesse tempo que eu estou corrigindo aqui com vocês, alguém voltou, pontuou e a nota caiu, de fato. E eu vou pontuar com vocês. A competência número 2, a pessoa, ela até compreende bem assim, o assunto, né, que a ser abordado na proposta, porém, por conta daqueles 2 parágrafos de desenvolvimento que ela fez mais uma descrição em relação ao tema do que de fato argumentar, eu vou descontar, eu vou colocar 120 na competência 2, porque, enfim, jogou a redação para um ponto mediano. Eu não daria menos para esse texto, porque eu não acho que. Na verdade, eu vou dar menos, porque a pessoa também tangenciou o tema. Ela não só tangenciou o gênero, como ela tangenciou o tema. Então eu vou dar aqui 80 para competência 2. Eu vou pesar a caneta mesmo. Na hora de selecionar e argumentar, eu não vou penalizar ela porque eu já penalizei no 2. Porém, a gente percebeu ali que não houve uma relação. A relação de argumento ela foi até boa, né? A pessoa colocou ali a culpa da questão da poluição atmosférica, com as consequências. Então, assim, eu vou dar 160 porque não foi nada além do senso comum, assim, nada além do que a gente já sabia. Na competência 4, que é o uso de elementos de coesão, é, teve bastante ali elemento, eu não me recordo, enfim, se teve um ponto que faltou ou não, se teve muita repetição. Lógico, teve umas vezes ali que o elemento não veio, mas assim, o recurso de conectivo da pessoa tá ótimo. Eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou dar 180. Embora eu não poderia estar fazendo isso, mas eu vou dar 180. Eu dou 160 ou eu dou 200, mas vamos supor que eu queira. Eu quero dar 180 porque eu não acho que foi bom também para dar 200, não. Mas eu também não acho que seja ruim para receber 160. Não, eu vou dar 160. Não foi para 200 aqui, não. Eu tô vendo aqui para isso, eu tô vendo aqui em cima isso, tem isso se repetindo várias vezes. Elaboração de propostas de soluções de
de problema. Bom, a elaboração da proposta foi boa, só que não está relacionada ao tema, então eu vou dar 120. A estrutura está perfeita, mas eu não vejo conexão com o que a pessoa escreveu. Eu vejo mais como uma proposta de intervenção que ela decorou uma fórmula e está escrevendo. Enfim, eu vou penalizar por conta disso. E aqui vai dar 120, 200, 300, 460, 560, 620, eu acho que deu minha pontuação. Eu vou pontuar agora. E tá aqui, a média ficou agora em 788. Lembrando que quebra mesmo a média aqui, porque no Enem são 3 corretores no máximo e aqui é média aritmética de vários. Então é normal que a média não fique entre os múltiplos de 20, né, galera? Então é normal que vá aparecer notas como 788, por exemplo. Mas enfim, essa é a média. Aqui no top 10 ela ainda está com 920, mas daqui a uns 5 minutos, quando o cache atualizar, ela deve cair aí. E eu acho que ela até sai do top 10, né? Porque a última no top 10 aqui tá 793. Eu acho que ela, se ela não cair, ela vai ficar em último. Mas enfim, é isso. Peço desculpas pelo vídeo demorado. Tô voltando a fazer vídeo agora. Não é minha ideia que eu esteja aqui fazendo vídeo para vocês. Eu quero a ideia do meu projeto é que eu consiga colocar pessoas qualificadas para estarem aqui, né? Que se mostrem e que queiram divulgar seu trabalho, que queiram treinar a sua didática. Então, se você é corretor, se você é estudante de letras, ou se você já é letrista e queira divulgar seu trabalho, enfim, queira informatizar o seu processo, perder a vergonha de falar na internet ou treinar a sua didática, o projeto está aí de portas abertas, sem custo nenhum, você pode vir aqui, te dou a chave de acesso para você fazer a sua live aqui no YouTube, você vai ter toda a plataforma aí à sua disposição. Enfim, eu só quero gente disposta a trabalhar. É isso. É isso. Então eu peço desculpas, o texto, enfim, se ficou muito demorado, se ficou confuso. Estou tentando fazer o meu máximo, agora estou completamente focado para programação, e eu espero ter ajudado de alguma forma. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.